Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, meu nome é Bruno, como o professor já colocou, eu me formei aqui do lado na Poli, fiz engenharia de eletricidade com ênfase em telecomunicações, né? Já me formei faz um tempinho já. Então, formei no começo de 1990. E depois disso, qual que é a minha ideia, essa minha palestra, como o professor disse? Nós temos até às 19 horas, tá? São exatamente 5h30. Nós vamos dividir mais ou menos minha palestra em 15 minutos iniciais, onde eu vou contar um pouco a minha trajetória, porque eu acredito que isso seja interessante para vocês também, no sentido de que vocês estão se formando, depois vocês podem planejar a carreira de vocês e talvez algumas das coisas que eu possa ter passado e de alguma forma eu possa comentar aqui com vocês e também vou ficar à disposição se vocês tiverem interesse depois, isso possa auxiliar vocês na decisão da construção da carreira. Isso mais ou menos 15 minutos. Depois desses 15 minutos eu vou tratar de um tema muito presente na vida da gente e que é um dos pontos cruciais, vamos assim dizer, do trabalho da agência que eu trabalho. E eu vou explicar mais ou menos como funciona a União Internacional de Telecomunicações, onde é que ela se insere no mecanismo multilateral das agências do Sistema das Nações Unidas. E depois, então, nós vamos ter uma parte de 30 minutos de questões. Eu acho o seguinte, eu tenho para mim algumas coisas que eu gosto de receber a pergunta na hora, mas talvez seja bom vocês anotarem, tá? As perguntas, para que a gente possa ter as perguntas no final, porque isso fica mais dinâmico. Eu acho que, pelo tempo que nós temos, e como o professor falou, nós temos que terminar exatamente às 19 horas, talvez seja mais eficaz. Pode ser assim? Tá bom. Agora, de qualquer maneira, se vocês tiverem algum tema muito interessante que vocês queiram tratar enquanto eu estiver falando, vocês podem falar. Bem, começando um pouco sobre a minha trajetória. Como eu disse, eu sou de São Paulo, sou aqui da capital. Eu sempre tive, vamos assim dizer, estudei em colégios muito certinhos, né? Todos que me entregavam papeizinhos bonitinhos, a matéria que eu ia ter no ano, todo direitinho, muito organizado. Eu fiz o Colégio Bandeirantes. Não sei se alguém fez o Bandeirantes aqui. Tem alguém que fez o Bandeirantes ou não? Aqui, então. Só que você fez o Bandeirantes muito depois de mim, né? Você também? Eu fiz o Bandeirantes quando não tinha nem humanas ainda, tá? E a aula era separada, acho que agora é misto já as classes, ou tem a separação de homens e mulheres ainda? Não tem mais. Na minha época também era homens, mulheres, separação biológicas e exatas, só. Não existia humanas. O meu irmão, que é 2 anos mais novo que eu, ele também fez o Bandeirantes, ele foi a primeira turma quando o Bandeirantes introduziu humanas. Eu falo isso porque eu sou um paulistano nato. Então talvez tenham pessoas aqui que não sejam de São Paulo, mas as que são, nós temos uma cabeça meio confeccionada para São Paulo, né? E primeira aula na Politécnica, quando eu entrei, era um professor barbudo da matemática. Ele chegou, um montão de cara com a cabeça raspada, né? Na minha classe, eu entrei em elétrica, tinha 180 pessoas, 5 mulheres, 175 homens. Então, a gente fazia o biênio, eu nem sei mais se a Poli é assim, mas a gente fazia o biênio, depois a gente ia para a elétrica, a gente mudava de prédio, a elétrica é esse prédio aqui. E na minha época não tinha grade também. É uma coisa horrível quando eu chego aqui na USP e vejo grades, porque não é o que está no meu ser, assim, né? Inclusive, esse projeto de pilotis abertos, hoje eu vivo em Brasília, para mim, está no meu DNA aqui da USP. Então, eu acredito que vocês que estudam aqui, vocês têm que ter o maior orgulho de estar nessa universidade. Primeira aula de física, era um professor da física, não era professor da matemática. O professor da física, um barbudo, devia ter uns 25 anos, velho pra caramba, né? Para mim, que tinha 17 para 18, eu achava ele velho. Ele chegou, falou assim, ó, o livro é esse. Falou um livro lá que eu nem me lembro mais, capítulo 1, 2, 3 está dado. Vamos entrar em integral e a prova é a semana que vem. Sim.
Quando eu terminei a aula dele, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, vou fugir, porque sabe como é o Bandeirantes, né? No começo do ano entregavam as apostilas, assim. Bem, vocês já passaram do primeiro ano, né? Mas as experiências que vocês têm aqui é exatamente o que acontece conosco na vida quando a gente sai. A vida não é muito mastigada para nós, né? Então ela é entregue e nós temos que ter a capacidade. Quantas pessoas fazem engenharia aqui? Levanta a mão. Relações internacionais. Muito bem. Física, química, ciências exatas. Ciências humanas, geografia, história. Legal. Então tem mais gente de engenharia, né? Acredito. Economia aqui. Tem alguém que faz economia? Eu acho assim, uma das coisas que eu tiro da minha vivência como engenheiro e que eu levo muito, quem faz elétrica aqui? Alguém faz elétrica? Serve. Você já teve processamento digital de sinais ou não? Já? Com Oppenheim? Eu tive Oppenheim em 2 meses, inteirinho o livro. Para quem não conhece, Oppenheim é um livro louco, completamente louco, que eu abri ele faz 1 ano atrás, eu nem sabia mais o que eu estava lendo, porque eu não me lembrava de nada, que foi me dado em 2 meses por um professor chamado Max Gerkin, que faleceu, inclusive, ele era um professor que tinha voltado do doutorado dele na Alemanha. Só que isso o que eu levei da universidade? O que eu levei? A capacidade de enfrentar um problema. Eu acho que é o que eu hoje, depois, eu tenho 50 anos, tá? Eu saí da universidade com 22 para 23, o que mais eu levo da universidade é a capacidade de enfrentar, como engenheiro, eu tenho uma cabeça moldada para qualquer tipo de problema, eu tento resolvê-lo. Às vezes, no meu trabalho atual, como diplomata, isso não é lógico, né? Às vezes o diplomata não resolve o problema. E ao não resolver, ele está, de alguma forma, tendo uma resolução também. Mas eu tenho um prazer muito grande dessa situação. Eu acho que o que vocês estudam aqui, a base do que vocês estudam na universidade, ela vai servir para a vida de vocês inteirinha. Às vezes a gente se pergunta se isso faz sentido ou não faz sentido, mas faz, pessoal. Faz muito sentido. Principalmente, talvez, por exemplo, eu de engenharia elétrica, que eu tive no 3º ano, o professor Jacinto, que ele dava eletromagnetismo, as leis de Maxwell, eu nunca mais usei as leis de Maxwell. Mas os 5 dias que eu passei sem dormir estudando para a prova dele, isso serviu muito para a minha formação. Muito. Eu passei 5 dias estudando sem dormir, senão eu ia tomar pau e eu nem ia me formar. Então eu acho assim, o que a universidade traz para vocês é preparar vocês não só a matéria específica, mas como vocês tratam os problemas do dia a dia. Isso é engenharia porque eu sou engenheiro, mas com certeza vocês que fazem relações internacionais, que tem muito a questão do direito incluída, o direito também trabalha muito as relações entre os povos e as pessoas. Isso, independentemente da matéria que vocês tenham, isso vai servir muito para vocês na implementação dos seus projetos. O que eu fiz? Eu comecei trabalhando, como sempre, como engenheiro, numa empresa de telefonia, que não existe mais, que era a Telesp aqui em São Paulo. Depois eu participei da holding, que é o Sistema Telebrás, que existe ainda. Se vocês, é uma empresa bem pequena, a Telebrás hoje, mas eu fui parte da Telebrás e participei também da privatização do setor de telecomunicações em 1997 e 1998. Então, toda essa bagagem minha, eu era muito novo na época, mas eu aprendi muito com isso. E depois eu dei uma guinada na minha vida, que foi trabalhar para a agência de regulação, que eu comecei a trabalhar com direito, economia. A regulação, ela, vamos assim dizer, ela sempre existiu, mas nós tínhamos muitas segmentações entre as carreiras. Engenheiro era uma coisa, advogado era outra, economista era outra, político era outra. Hoje em dia, a regulação, do jeito que ela é no setor
de infraestrutura, ela faz com que os profissionais tenham, eu não sei se a universidade já está, a Universidade de Brasília tem algumas iniciativas, mas é muito difícil porque a academia ela é um pouco mais lenta, mas existem iniciativas de fazer cursos com cadeiras de várias universidades. Então a regulação começa a mexer um pouco nas situações estanques das vidas. Então engenheiro é uma coisa, economista é outra. Não. Na regulação você tem que ser um profissional mais de banda larga. Vamos voltar um pouco para a minha formação. E isso talvez seja uma coisa interessante para vocês pensarem um pouco. Se você, por exemplo, é uma pessoa que faz relações internacionais, eu vou fazer a prova do Itamaraty para entrar na carreira de diplomata. Bem, muito bem, bem bacana. Mas o mercado de trabalho hoje, e isso eu falo pela minha experiência, ele demanda que você seja uma pessoa com uma abertura, vamos assim dizer, mental, que outras áreas do conhecimento. Eu acho que essa matéria que nós estamos tendo aqui, com várias pessoas de várias faculdades, é uma coisa muito bacana, porque você consegue interagir com outras pessoas. Por outro lado, não esqueçam da formação de vocês. Eu tenho um orgulho enorme de ser engenheiro. Eu nunca vou conseguir ser um excelente advogado, até porque eu não quero. Mas eu estudo o direito, eu estudo a economia, eu estudo a política, mas eu sou um engenheiro. Então, vocês levem em consideração a formação de vocês, porque ela é muito importante e ela serve também no planejamento. Eu trabalhei, então, 20 anos na Anatel, de 98, que ela foi criada em 97, mas assim, foi bem no início. Eu entrei logo no começo na Anatel e trabalhei até 2013 na agência. Então, não foram 20 anos, foram 16 anos. Em 2013, eu entrei numa agência das Nações Unidas que se chama União Internacional de Telecomunicações. Ela tem sede em Genebra e tem escritórios que nós chamamos escritórios regionais. Eu sou o diretor para a região Américas. A UIT tem 5 regiões. Américas, África, países árabes, Ásia, Europa e a parte, vamos assim dizer, Europa Ocidental, que é dos países da ex-União Soviética. Essas são 6, né? São 6 oficinas, sendo que a oficina de... Eu estou misturando. São 6 escritórios, sendo que o escritório da região Europa Ocidental, ele não é um escritório regional, ele é um escritório de área, que é um escritório abaixo. Por que eu mudei tanto, eu fiz uma guinada na minha carreira? Porque a área internacional me atrai muito, sempre me atraiu. Na engenharia, eu conhecia o IT desde que tinha 18 anos. Então, toda a parte de padrões de telecomunicações é dado por essa agência que eu trabalho hoje. Eu demorei quase 25 anos para entrar na UIT, de acordo com outros projetos. Mas eu fui construindo a minha carreira para que isso acontecesse. Então, esse é um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Se vocês têm um objetivo, mesmo que ele demore 25 anos, porque eu comecei a pensar para entrar na UIT em 1992. Eu entrei para a UIT em 2013. Eu nem sei quanto que dá isso aí, mas dá bastante tempo, né? 21, né? Construam a carreira de vocês e se capacitem para isso. Eu tive no Bandeirantes, a gente não sei se é agora assim, mas eu fiz da 5ª série até o 3º colegial. Na 6ª e na 7ª nós temos francês. Ou tínhamos, eu não sei se tem mais. É espanhol. A pena, né? E eu sempre estudei francês. E uma coisa que minha mãe também fez, porque minha mãe fez Ciências Sociais na USP em 1960, quando a USP não era aqui ainda, era na Maria Antônia. Só que eu gostava da língua por uma questão de conhecimento. Eu gostava porque o francês, para ler no original, ele tem uma vastíssima produção intelectual. E era só para mim. Eu tive uma reunião com o secretário-geral da UIT antes de entrar, e ele mudou do inglês para o francês. E eu acompanhei. Uma coisa que eu não estava fazendo para mim, eu não pensava que isso era importante,
E foi talvez um dos pontos de sorte que eu tive, porque todos os outros candidatos não sabiam falar francês. Eu era o único que sabia. Então isso é algumas dicas de falar o seguinte: sempre se capacitem e tenham um objetivo. O meu objetivo de trabalhar em órgão internacional é que me fez, de alguma forma, continuar me capacitando e produzir. Lógico que demorou um pouquinho de tempo, mas, de alguma forma, hoje eu estou onde eu gostaria de estar. Tá bom? É mais ou menos isso. O que eu posso dizer para vocês são esses pontos. Eu acho... trabalhar para as Nações Unidas, para mim, é um orgulho, porque nós podemos, de alguma forma, ajudar os países. A OIT, dentro do escopo dela de telecomunicações, eu não estou falando de uma Assembleia Geral, de um Conselho de Segurança. Eu acredito que relações internacionais vocês devem saber bem a fundo, estudar a estrutura das Nações Unidas, mas nós temos agências especializadas. Cada agência tem o seu foco. E eu tenho um orgulho enorme porque, de alguma forma, você consegue, pessoal, inclusive, por isso que eu trabalhei para o governo brasileiro, porque você consegue fazer alguma coisa para as pessoas. É lógico que iniciativa privada você consegue também, porque a engenharia ela é base, como assim dizer, a minha formação, ela é base de desenvolvimento de infraestrutura. Nós precisamos de engenheiros. Nós precisamos de pessoas que, de alguma forma, construam. Nós precisamos de outras áreas também, mas eu estou falando sempre da minha. E essa situação de poder trabalhar para outros países é o que me atrai na carreira diplomática, na carreira das Nações Unidas. E eu, assim, é uma agência muito pequena, a OIT tem 800 funcionários só, comparado com a Unesco, que é enorme, comparado com a própria Secretaria-Geral das Nações Unidas, que é enorme, considerado com um programa, por exemplo, que nós temos um programa que não é uma agência, mas já se transformou numa agência, que é o PNUD, né? Que também tem uma participação enorme nos países. A OIT é pequena, mas, se você for ver hoje, telecomunicações é base de desenvolvimento econômico. Vocês, de alguma forma, vocês conseguem ver a vida de vocês economicamente sem telecomunicações? Quem não tem smartphone aqui, levanta o braço. Poxa, que bom. É isso. O smartphone ele não é mais, hoje, uma questão como eu tive na Telesp, em 1993, eu tive um dos primeiros celulares em São Paulo, porque eu trabalhava para a Telesp, quando ninguém tinha. Talvez vocês, alguns de vocês nem estavam vivos ainda, em 1993, mas eu tive um celular que era uma raridade. Hoje em dia, a questão da inserção da pessoa na sociedade, ela passa também, até uma questão, aí você tem um estudo sociológico, você passa pela inserção das pessoas por meio da comunicação. Transformação de padrões, tudo isso, talvez o pessoal que faz humanas aqui possa me explicar um pouco melhor, mas é o meu interesse hoje na carreira. Inclusive eu estou tentando ver se eu faço um pós-doc sobre a questão das culturas nas Américas, né? Que é onde eu trabalho hoje. Sobre a diferença entre o Caribe, América Latina que fala espanhol, Brasil e América do Norte. É muito interessante as diferenças culturais que existem e, de alguma forma, isso também me atrai. Então, você vê, é muita coisa que vem junto. Sigam o coração de vocês, coloquem um projeto, se capacitem, que ele vai chegar. Bem, já passou os meus 15 minutos, eu queria tratar agora sobre o conceito. Essa minha palestra de hoje ela vai ser muito mais técnica que a do ano passado. A do ano passado eu tratei um pouco mais da conjuntura das agências do sistema das Nações Unidas, mas agora eu vou entrar exatamente onde a OIT trabalha. A OIT é um órgão técnico, é uma agência especializada que confecciona padrões. Tá? Eu não vou entrar muito porque nós temos só 40 minutos de palestra, mas basicamente eu tenho engenheiros, eu tenho economistas, não tantos advogados, mas temos pessoas que vão trabalhar num organismo de padronização para construir padrões. O que são padrões? Padrões são normas técnicas que são seguidas para a implementação de determinada tecnologia.
Então, vou dar um exemplo de um padrão. Hoje em dia, o celular da gente, que a gente fala muito 4G, está implementando 5G e etc., isso é um padrão de interface aérea, né? A comunicação desse celular, ele tem basicamente, posso dividir o sistema de telecomunicações em duas grandes áreas, que seria a parte de rede, que seriam as centrais telefônicas. Eu vou simplificar bastante, mas a parte de onde antigamente a gente tinha aquelas centrais, né, onde saía a comunicação, e a interface aérea, que nós chamamos de interface de radiofrequência, que é a comunicação deste aparato com uma estação radiobase que deve ter um montão aqui na USP. Todo protocolo, todo padrão de comunicação entre este aparato e a estação radiobase, que nós chamamos, por exemplo, de um sistema de acesso, ele segue um determinado padrão. Por quê? O setor de telecomunicações, ele foi criado assim, pessoal. Se nós queremos conversar aqui, nós precisamos definir um padrão. Não é verdade? Qual é o nosso protocolo que nós estamos conversando aqui? Qual a língua que nós estamos falando? Português. Se eu estivesse falando russo, quem sabe falar russo aqui? Você sabe falar? Bem, se você falasse russo aqui, alguém ia entender você? Provavelmente não. Então, nós estabelecemos entre nós um padrão. Vamos falar português, ninguém vai xingar ninguém, vocês não vão me atirar papel. Perfeito? Isso é um padrão. Estes padrões, eles são feitos tecnicamente em telecomunicações por vários órgãos de padronização, mas a UIT é um dos que tem grande importância. Então, vamos lá. Eu não vou, a apresentação vai estar disponível, mas eu não vou entrar muito bem. A UIT ela é dividida em 3 setores. O setor de rádio, que define os padrões de interface aérea, exatamente o que eu falei, entre os celulares e as estações. Um setor de normalização, que define todos os padrões de rede, que seriam as comunicações entre as centrais. Hoje em dia, a grande percentual é a comunicação de dados, então eu tenho comunicação de dados entre centrais, que é definido o setor de normalização, e um setor de desenvolvimento. Setor de rádio, esse setor de desenvolvimento é o setor que pega os padrões dos outros 2 setores e ajuda os países em desenvolvimento, a maioria, lógico, a implementar os padrões. Ok? É só um overview da agência, se vocês não têm muito do que saber, mas é importante o conceito sobre questão de definição de padrões. Então, hoje em dia, a definição de padrões, ele ajuda e alavanca o desenvolvimento das tecnologias. Se eu não tivesse padrões, se as pessoas, ou os mecanismos, ou os dispositivos não se conversassem, eu teria redes paralelas, vamos assim dizer, e, de alguma forma, o desenvolvimento não chegaria a todos. Qual é a grande rede universal que iniciou lá em 1970, que hoje em dia está permeando toda a nossa vida? Internet. Muito bem. A internet ela é baseada num protocolo que chama protocolo IP, Internet Protocol, que é um padrão. Se você for pensar, eu estudei o protocolo porque a minha especialidade é a área de protocolo na parte de comunicação. Eu não me especializei na parte de rádio, me especializei na parte de protocolos. E, basicamente, quando eu estudei protocolo IP é muito pobre em termos de qualidade, em termos de rede, de criptografia, etc. Mas ele tem uma coisa que é essencial nos padrões, o que é a aceitação de todos. Essa vamos dizer, se eu faço um padrão muito lindo e ninguém usa, ele está fadado à morte. Então, hoje em dia, eu tenho vários grupos de trabalho na UIT que trabalha com temas específicos ou, de alguma forma, estanques de o que se utiliza em cima da internet. Muito bem.
qual é a minha linha para vocês aqui, para a gente chegar até na parte de cibersegurança? Muito bem. Então, nós temos lá telecomunicações como base de desenvolvimento econômico. Isso é verdade ou é mentira, pessoal? Por quê? Sem a ligação que você tem hoje, principalmente sobre a economia digital, você não teria como realizar trocas de longa distância. Mas a gente fazia isso antes, né? Demorava mais. Beleza. Hoje, telecomunicações, ela é um meio das relações humanas. Então, se você for pensar, nós tínhamos telecomunicações, entre aspas, na época das grandes navegações. Só que demorava 2 anos para um barco chegar com um negócio, né? Vocês sabem por que quebrar um espelho dá 7 anos de azar? Alguém sabe? O professor não pode porque ele sabe tudo. Era status ter... Quanto mais você entrava na casa de uma pessoa e ela tinha um espelho, quanto maior o espelho, era mais status, tá? Então você entrava lá, tinha aquela mulher daquele cara lá da Espanha, aquele cara que vinha para colonizar. Aqui depois eu falo um pouco da minha relação com colonização, porque eu acho que é uma invasão, não é colonização, mas isso é um pouco meu, né? Porque os mouros ficaram na Europa 800 anos e foi uma invasão. Nós tivemos os espanhóis aqui, foi uma colonização com muito menos de tempo, mas isso é outra questão. Você entrava na casa daquela espanhola lá, tinha um espelho de parede, assim, né? Então, era muito rica. Se quebrasse o espelho, ele tinha que mandar fazer. Primeiro que ele tinha que mandar o barco ir lá falar que quebrou o espelho. Já ia demorar uns 2 anos. Depois tinha que fazer o espelho. Depois tinha que trazer o espelho. Demorava 7 anos para chegar. Aí falava assim, 7 anos sem o status de ser rico, né? Então, por isso que quando você falava assim, 7 anos de azar, porque o seu status caía. Hoje em dia, é muito mais veloz. Hoje em dia, como o professor falou, quem se lembra do nome desse o que aconteceu em maio na questão de cibersegurança? WannaCry. Ele demorou, tipo, 2 horas para invadir. O que demorava 7 anos para chegar um barco, um vírus ou uma situação de entrada demorou muito menos tempo. Então, o que está acontecendo hoje? Eu tenho uma velocidade, vamos assim dizer, cada vez maior de temas ligados em nativos digitais, por exemplo, e conectividade de tudo, que nós chamamos de Internet of Everything. Então, hoje, de alguma forma, nós estamos tendendo para que tudo esteja na rede. Então, como eu falei, telecomunicações é base disso. Você tem, vamos assim dizer, conexões de saúde, por exemplo, cirurgias à distância. O que é mais importante? O médico é mais importante, mas a capacidade de telecomunicações, a banda larga, a situação de fazer uma cirurgia com menos tempo e online, isso ajuda as pessoas. Você tem toda a parte de IoT, que nós chamamos de Internet of Things, que você coloca coisas e não só pessoas se conectando. Então, de alguma forma, hoje já existe, inclusive no Albert Einstein aqui, quando o cara sai, ele coloca uma pulseirinha no bebê com um chip, né? Para saber onde que o menino está. Depois eles vão incluir na pele, sei lá, deve ser... A geladeira vai te avisar se ela está sem leite ou não sem leite, vai conectar com o supermercado já vai entregar e você nem vai precisar saber disso. Você que vai colocar o seu cachorro, não precisa mais de coleira, coloca um chip na subcutânea dele e você sabe onde ele está. Tá certo? Você tem toda uma questão de inteligência artificial, robôs e etc. Então, tudo isso, cada vez mais, faz com que exista a interação entre as pessoas e telecomunicações é base. Não é verdade? Muito bem. Então, nós temos todo um sistema digital começando a tomar conta da nossa vida. Isso eu estou sempre falando do lado do bem. Daqui a pouco eu vou entrar do lado do mal, né? Nós temos todas as partes de... Isso aqui eu não queria falar agora. De cidades inteligentes. Estava conversando com o professor hoje sobre... eu vivo há 20 anos em Brasília, né?
Eu sou de São Paulo, fui criado aqui e eu me sinto completamente fora d'água aqui, como um peixe fora d'água quando eu venho para São Paulo, porque o trânsito de São Paulo me deixa louco, né? Eu acho um absurdo. Vocês que vivem aqui, para vocês é natural. Mas para mim, eu não sei, eu quero ir para o aeroporto o mais rápido possível. Agora, qual é a alternativa disso, pessoal? É tentar melhorar a vida das pessoas. Então, a questão das cidades inteligentes são cidades conectadas. São cidades que, de alguma forma, elas utilizam a obtenção de dados. Então, você tem lá telecomunicações servindo de acesso, vamos falar assim, acesso aos dados. Então, eu coleto dados dos semáforos, eu coleto dados das pessoas que caminham, eu coleto dados do tráfego, eu coleto dados de para onde que as pessoas vão, eu coleto dados de quais são os restaurantes abertos. Toda essa coletânea de dados, elas são tratados, e aí você tem algumas palavras que eu vou falar aqui só para dar um gostinho para vocês. Big Data, que hoje em dia é tratar todos esses dados de uma forma que você consiga tirar padrões sociais desses dados. E aí depois nós entramos na parte de sigilo, transparência. Gente, olha, é uma matéria apaixonante. Você começa a ver que a sociedade, ela pulsa. Comunicações só está te passando isso, essas informações. Então, as cidades inteligentes, para que se transforme a vida das pessoas, faça com que as pessoas tenham uma vida melhor, ela tem um porém aí. O que vai acontecer com todos esses dados? Aí eu vou entrar no tema da aula, que é infraestrutura crítica. Eu tenho uma série, vamos assim dizer, de pontas de prova que coletam dados que são interligados e depois são analisados. Sistema elétrico, sistema de água, transporte, sistema financeiro, agricultura, gás, óleo, saúde, polícia, exército, sistema de segurança, tudo isso são infraestruturas críticas da nossa vida. Se vocês forem notar, eu não estou dando uma apresentação para vocês como um lecture, mas sobre engenharia, tratando sobre padrão, tratando sobre, por exemplo, qual é o protocolo que trata disso, qual é vamos assim dizer, a modulação do sinal que trata uma coisa bem de engenharia. Basicamente os movimentos da sociedade, como nós evoluímos de alguma forma, estão fazendo com que o sistema de telecomunicações sirva de base para esse desenvolvimento. E aí surge o grande problema. A partir do momento que eu tenho todo um sistema de telecomunicações interligando, coletando dados, trabalhando esses dados, auxiliando as pessoas com a análise desses dados, eu também abro uma porta para pessoas que possam utilizar isso, que aí é onde entra, para gerar cyber-attacks. Onde que entra a questão de segurança? Segurança no cyberespaço. Cyber vem de cyberespaço, que é o ciberespaço em português, né? Que é essa nuvem onde os dados estão. A questão da tecnologia que nos coloca todos em contato, que nos coloca, que nos coleta esses dados, que faz com que nós estejamos conectados, também abre uma porta para um grande mercado, que é o mercado da segurança. Eu falo mercado da segurança porque é um mercado que movimenta muito dinheiro. Eu me lembro das discussões na década de 90 sobre IPv4 para IPv6, que já começou naquela época, não vou entrar aqui, algumas pessoas sabem, outras não. Mas uma das grandes discussões é que, a partir do momento que eu troco o endereçamento IP, eu tenho que trocar os roteadores. Ao trocar os roteadores, de quem que eu compro os roteadores? Não é? A partir do momento que eu tenho todo um setor de telecomunicações gerando uma infraestrutura de uma cidade, e isso permite com que, por exemplo, no sistema financeiro, eu tenha possibilidades de entrar nos sistemas
de informática dos bancos de telecomunicações e, de alguma forma, bloquear acessos ou roubar, eu crio um mercado também da segurança. Então, basicamente, pessoal, é importante nós do Brasil, nós temos a ideia que as questões de cibersegurança, elas estão relacionadas também com a economia, porque ele é um mercado. Tanto a pessoa que utiliza para, de alguma forma, obter ganhos ilícitos, como, por outro lado, quem bloqueia. Ok? Isso é muito importante para a gente. Isso aqui é um grande mercado. Muito bem. O que são, quer dizer, cyber-ataques? Eu tenho, por exemplo, isso aqui eu não vou entrar muito, é o crescimento dessas ameaças, tá? Então, de alguma forma, a partir ao longo dos anos, cada vez mais eu tenho processos de aumento todos os anos de ameaças do que está acontecendo no ciberespaço. Esses são números 16. Então, eu tenho problemas na questão de, por exemplo, o que aconteceu do WannaCry, que era um sistema de ransomware, que é onde você consegue fazer algum tipo de... vai ali e você faz um resgate ou pede algum tipo de dinheiro para que aquele seu dado seja liberado. O que aconteceu com o WannaCry em 2017... ele foi um ransomware, que é você entra em sistemas informatizados. A partir do momento que eu acho que tem um slide que fala a forma que depois a forma que ele entra, em geral, ele manda por documentos apensados em correios. Ele faz um download de um vírus e esse vírus entra na parte de sistemas. E o WannaCry, uma das coisas mais perversas, no meu ponto de vista, foi a parte dos hospitais da Inglaterra. Porque a partir do momento que se começou, ele pedia, acho que era $30 de resgate, né? O próprio IT teve alguns arquivos bloqueados. O ransomware, ele é o seguinte: você entra, você bloqueia dados e você pede um resgate para que esse seu dado seja liberado. Mais ou menos como se eu entrasse no telefone de vocês, que tem a foto de vocês desde 1990, e eu falo o seguinte: todas as suas fotos que estão na nuvem, mais ou menos, eu não sei quem usa aqui a nuvem, tem vários softwares para colocar. Por exemplo, um dos mais utilizados é o Google Fotos, né? Quem salva as fotos na galeria no Google Fotos aqui? Pô, que beleza. Se o ransom entra e bloqueia todas as fotos de vocês e fala assim: vocês precisam me dar $15 para liberar, vocês dariam? Não? Com certeza muita gente daria. $15. Eu posso falar o seguinte: isso é uma economia, professor, oferta e demanda. Eu abaixo um pouquinho, cresce a demanda, não é verdade? Tudo bem, 15 vocês não aceitam. Mas se eu fizer por 12? 5? Não, sobe para 7 que a gente fecha. Vocês entenderam? É a questão de onde que você coloca. Se eu cobrasse $200, talvez vocês falassem: assim, dane-se as fotos. Mas se eu cobrasse 7? E se eu cobrar, por exemplo, $1 milhão para liberar os sistemas de controle de satélite militar de algum país? 1 milhão não, né? Coloca uns 100 milhões aí que é melhor. Vocês entendem? Então, o raciocínio é, a partir do momento que a sociedade evolui, telecomunicações é base da maior velocidade na relação social entre as pessoas. E isso faz com que, no mundo ideal, faz com que todo mundo comece a ficar conectado, todo mundo dependa da sua vida, todo mundo faça parte da sua vida. Existe até um filme bem bacana que fala assim: chega e a gente, de repente, volta a 1970 sem internet. Você já pensou como que a gente ia mudar? Não tem mais Uber, não tem mais nada, né? Não tem mais compra de tickets, você não pode entrar no banco mais, você tem que voltar à agência.
a partir do momento que esse mundo ideal constrói essas facilidades, ele abre a porta. A partir do momento que ele abre a porta, ele abre, então, as questões do contra-ataque, que seriam a cibersegurança. Isso aqui tem. Aí tem alguns nomes aqui, que seria a parte de você entrar no nome de alguém. Então, esse usuário, ele manda dados, o outro ele se camufla como sendo ele e manda dados como se sendo esse usuário, que nós chamamos de spoofing. O phishing, que é a parte de você obter senhas, você entra. Toda a parte de entrar em sessões, por exemplo, você fazer algum tipo de entrada de dados, você simular que é uma pessoa para entrar na conta dele. Então, existem vários cenários de cyberataques. Isso é uma coisa que é real, pessoal. Talvez nenhum de vocês tenha sido ainda alvo. Mas eu fui, em 1998, quem estava aqui lembra do I Love You? Quem lembra do I Love You? Que foi um grande antes. O senhor lembra? O I Love You era o seguinte, ele era um e-mail que começou na parte da Rússia também, como esse agora, né? E, inclusive, bem, não vou entrar na questão de geopolítica, mas se utiliza muito aquela região, né? E só para vocês saberem, existem alguns tipos de spoofing que você entra ou você simula a origem, que o Brasil era considerado como um país de maior número de spam do mundo. Ele entrava, então alguns países utilizavam a parte sul do país e o Brasil servia, vamos assim dizer, como origem de spam. Só que não era o Brasil servia apenas como um hub. Ele entrava e saía. Mas nos fóruns internacionais, na parte de spam, na época de 2000, o Brasil era considerado como um dos países, vamos assim dizer, mais de origem de spam do mundo. E aí depois entra nas questões políticas, por exemplo, alguns países controlam os pontos de troca de tráfego de internet. E alguns países, pessoal, eles bloqueiam isso. Então, as discussões políticas de governança da internet, de todas essas questões mais práticas sobre como se controlar a rede, é uma das grandes discussões hoje em dia. Toda a parte de uma coisa que se chamou World Summit on Information Society, que é o ISIS em português, seria, em espanhol, é Cumbre Mundial da Sociedade da Informação, é Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, né? A CMSI, ela foi feita em 2003, exatamente para que os países começassem a discutir como se governa essa rede que nós chamamos. É muito difícil para mim passar para vocês todas as minúcias do que está acontecendo, mas tenham em mente que a sociedade em rede... O senhor passou o livro do Castle para eles ou não? Não, mas pode citar. Alguns devem conhecer. Existe são 3 volumes do Manuel Castle. O primeiro, que eu acho muito mais bacana, que é a Sociedade em Rede, que toda a parte de transformação, leiam esse livro, ele é clássico já, né? Então leiam Sociedade em Rede do Manuel Castells, que é muito bom para vocês entenderem, ou vocês se posicionarem hoje no mundo, onde que nós estamos, nessa sociedade que se começa a ser um satélite das relações humanas. Sempre foi, só que hoje, cada vez mais, com essa facilidade que nós temos de interação, nós temos aproximações e afastamentos. E aí tem, a academia, ela é muito importante na análise dessas relações, pessoal. E sociologicamente também. Então, eu, depois de ficar mais velho, vamos dizer, o meu interesse, ele vai mais para ciências sociais do que a parte de engenharia. Então, por exemplo, hoje eu estou começando a estudar muito a parte de psicologia, de tratamento de como as pessoas interagem entre si. A vida do ser humano tem etapas, né? A minha etapa é essa, a de vocês é diferente. Mas
é muito importante eu passar para vocês que a parte de cibersegurança, ela está relacionada com essa sociedade em rede que nós vivemos. E que ela não tem mais volta, né? Por exemplo, esse filme que eu não lembro o nome é que a gente voltava a não ter nada. Tem um livro que é El Cilia del Águila, que é de um escritor mexicano, eu vou lembrar o nome dele. La Silla del Águila, que é a cadeira da águia, que é no México, o presidente da República, ele tem a cadeira dele é a cadeira da águia, né? Então o símbolo do México é uma águia. Muito bem. Esse livro é muito bacana porque ele fala o seguinte, que o México em 2020, porque ele foi escrito assim, no começo dos anos 2000, o México em 2020 apoia a Colômbia porque os Estados Unidos invadiu a Colômbia para acabar com o narcotráfico. E o México apoia, nas Nações Unidas, apoia a Colômbia. E os Estados Unidos, em retaliação, corta as comunicações do México. E o México volta a não ter comunicação nenhuma. Ele não tem mais internet, não tem mais telefone, não tem mais nada. E eles voltam para as cartas. Eles voltam a escrever cartas. E tudo isso, eu vou lembrar o nome dele, Carlos Fuentes. Muito bacana também, leiam. Eles voltam a escrever cartas. E todo o livro dele é leitura de cartas de uma pessoa para outra. Porque elas não têm mais telefone, não têm mais internet, não tem mais nada. Porque os Estados Unidos bloqueou. Porque toda a comunicação do México ia para Miami. É muito crítico, é muito ácido. Ele é um escritor mexicano muito bom, né? Ele faz essa relação México-Estados Unidos, dessa dependência que é um pouco mais complexo. Mas o legal que eu gostei do livro, que vai para a minha área, é você não tem mais comunicação. Você volta a escrever carta. Quem escreveu carta no último ano aqui? Escreveu mesmo? Foi escreveu? Escreveu? Quantas páginas? Muito bom. Muito bom. Fico muito feliz. Eu me forço a escrever cartas, pessoal. Né? Eu, inclusive, uso lápis. Porque é mais difícil, eu tenho que apontar, porque aí o meu pensamento eu consigo pensar. Mas isso eu fiz muito depois, tá? Porque eu estava começando a perder, inclusive, a caligrafia. Tanto que vocês forem ver aqui, a preparação dessa minha aula foi isso aqui, ó. O meu iPad Green. Que isso aqui não tem bateria, é reciclável, entendeu? Então esse aqui é o meu iPad Green. Bem, o que eu acho importante para vocês é, imaginem viver sem as telecomunicações. Não dá mais. Por isso que existe isso aqui. Muito bem. Aí você tem a inteligência de combate às ameaças. Então, essa inteligência de combate a ameaças, agora que nós entramos no trabalho da UIT, ela precisa ser dentro do tempo correto. Então, você precisa agir da forma correta. Então, eu não posso, por exemplo, ter os hospitais que eu não posso alocar, vamos assim dizer, remédios, nem o paciente. Eu preciso isso fazer, porque senão o cara morre. Eu posso esperar um pouquinho, espera um pouquinho aí que o sistema está entrando no ar e o cara lá morrendo, caindo sangue, né? Não dá para fazer, né? Então, depois, ter a questão da acurácia de como é tratar corretamente os dados, a relevância dessa organização e também fazer de forma específica para determinadas situações. Essas são as bases da inteligência. A UIT, ela trabalha, eu vou mostrar nisso, ela trabalha exatamente nessa situação de você ter. Esse aqui é o trabalho sobre isso. Esse aqui é o ransomware, que trata um pouco sobre esse WannaCry, que foi exatamente um sistema que entra e pede um resgate. Muito bem. Nós entramos agora no trabalho da própria UIT em Cybersecurity. Eu expliquei um pouco para vocês por que existe cibersegurança. Porque nós vivemos numa sociedade, assim dizer, que não é perfeita. A sociedade que não é perfeita, ela utiliza essa situação de vida em rede que nós temos para que determinados grupos de pessoas ou pessoas utilizem isso para benefício próprio, e você precisa, de alguma forma, um tratamento que é a cibersegurança. Então, o mandato da UIT
É muito importante para vocês saberem que as agências das Nações Unidas, elas têm mandatos. A OIT tem documentos que baseiam o seu escopo, que nós chamamos na OIT de Constituição da OIT. A OIT, ela mostra lá, na Constituição da OIT está explicado o que eu posso fazer na OIT. O que os países, hoje, 194 países que fazem parte da OIT, definiram, os membros da OIT, as administrações, os países definiram do que é possível fazer. E depois tem resoluções e etc. Então, dentro do mandato da OIT, nós temos o mandato para trabalhar com cybersecurity. Eu tenho, por exemplo, toda a parte da Sociedade da Informação, que é o World Summit Information Society, que teve 2 rodadas em Genebra em 2003 e em Tunis em 2005, que estabeleceu, por exemplo, uma linha de ação de construção de segurança nas redes, que é a linha de ação C5 da WSIS. Isso faz com que a OIT seja a implementadora dentro do sistema das Nações Unidas da linha de ação de WSIS C5. Vocês não vão pegar muito, mas assim, a Cúpula Mundial da Sociedade de Informação, né, que é a CMSI, a WSIS em inglês, que geralmente as pessoas falam, ela é base da discussão dos países sobre governança da rede. Eu não falo mais internet, né? Eu acho que a parte de governança da internet ela é muito baixa. É a rede que nos une. Então, toda essa governança, um exemplo claro, se eu, no Brasil, mando um e-mail, hoje no Brasil não, mas tem determinados países da América Latina que para mandar uma cidade para outra, ele tem que ir para Miami para fazer o roteamento. E para ir para Miami, ele paga. Então, são coisas assim que você começa a pensar em termos de estratégia, em termos de segurança nacional. Todos os países começam a pensar. Hoje o Brasil tem uma área específica do governo nacional, governo federal, que trata de guerra cibernética. Não é verdade? Então, por exemplo, todo o meu sistema financeiro, pessoal, é baseado em sistemas de informática. Todo o meu sistema financeiro. O Bradesco tem a Cidade de Deus aqui, e eles conectam por cabos, né? Eles têm 2 grandes data centers. Não vou nem falar onde é, porque as pessoas sabem, mas vamos assim dizer, eles têm 2 grandes data centers que têm comunicação de fibra ótica entre os 2. Se eu quiser fazer um pane no Bradesco, eu boto uma bomba no data center 1 e na comunicação. Eu caio todo o sistema financeiro. Teve uma vez em 98, quem conhece a Rua dos Ingleses aqui? Tem um prédio grande da Embratel, que nem sei se é mais da Embratel. Era. Aquele prédio de ingleses, na década de 90, ele passava toda a comunicação internacional da cidade de São Paulo por aquele prédio. Toda. Se alguém jogasse... Hoje não mais, né? Hoje está descentralizado. Mas se alguém jogasse uma bomba no prédio de ingleses, ele parava o Brasil. Parava o Brasil. Década de 90. Então, as questões de comunicação, hoje, elas são questões de segurança nacional, de estratégia, mesmo de soberania nacional. E aí você entra entre existência de estados, é toda uma teoria bem legal, que a parte de relações internacionais estuda, né? Sobre como a existência de estados ou não. Então a soberania ela está também vinculada à sua capacidade de gerir as suas redes de comunicação. Então a OIT trabalha para que os países possam utilizar a expertise técnica da OIT para confeccionar os seus marcos legais, as questões técnicas, toda a implementação, porque sempre, eu acho assim, eu questiono muito os advogados, tá? Mas eu estou quase me transformando em um, então é uma questão meio paradoxal. Mas a questão legal, ela é base de desenvolvimento também. Se eu não tenho um marco legal num país, eu não consigo construir todo um processo. Então o engenheiro sempre assim, vamos construir. Mas antes disso, você precisa ter um marco legal. E o marco legal, ele suporta a implementação de alguma coisa.
Entendem o que eu quero dizer? Então, a UIT ajuda também o desenvolvimento dos marcos legais relacionados à governança e gestão de cibersegurança. O que é cibersegurança? Então, são, de alguma forma, guidelines, que seriam manuais, né? Que nós confeccionamos manuais, ferramentas, toda a parte de política, tecnologia, para ajudar os países na organização dos seus objetivos de cibersegurança. Então, por exemplo, determinado país, não só o nosso país, mas um país que queira, por exemplo, obrigar os bancos a terem determinada ação em segurança, ele inicia a partir de um procedimento legal. E a UIT estuda isso também para ajudar os países na implementação das melhores práticas sobre essa transformação. Então, não é só uma questão tecnológica, não é só chegar assim, ó, você implementa determinado protocolo de criptografia que vai ajudar, etc. Isso faz parte também, mas toda a parte da instrumentação legal, da construção, da base de desenvolvimento, como assim dizer, de um determinado país, sobre como ele vai agir sobre a cibersegurança, é uma coisa muito importante, pessoal, a questão de sigilo. A cibersegurança, ela está muito relacionada a sigilo, não é verdade? Então, por exemplo, se eu tenho uma lei que fala que eu posso entrar nos dados de vocês, por quê? Um determinado país que tinha uma base, vamos assim dizer, constitucional da defesa dos direitos individuais, ele mudou em 2001, vocês sabem qual país eu estou falando, que a partir do momento, por uma questão de verificar se vocês são terroristas ou não, eu posso entrar nos dados de vocês. Eu não estou falando se é certo ou errado. Todo povo tem que tomar suas decisões. O que eu estou falando para vocês é que existem determinados fatores que levam a discussões mais profundas que somente a parte tecnológica. Então, a partir do momento que nós aqui somos um congresso de um país X, e eu vou falar o seguinte, a partir de hoje, eu, como polícia, tenho direito a entrar em todos os dados de vocês. Vocês acham que isso é legal? Porque eu estou falando assim, olha, eu tenho a maior situação de que eu acho que tem 2 terroristas aqui. Nós somos 200 pessoas, mas eu vou entrar nos dados de todo mundo. Pode ou não pode? O que vocês acham? Pessoal, independentemente de poder ou não poder, é uma questão que tem que ser discutida. Perfeito? Então, a questão do sigilo, ela está relacionada também à questão da cibersegurança. Porque a partir do momento que eu pego uma exceção, que é a existência de pessoas que querem gerar benefícios assim contra os outros, que são uma exceção na sociedade, eu estou impondo à sociedade determinado ônus que, de alguma forma, culturalmente, a questão do sigilo está, e em nosso país, ele tem base constitucional. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, constitucionalmente, o sigilo das comunicações, ele é um direito do cidadão brasileiro. É lógico que a questão da segurança nacional está, mas assim, eu estou colocando determinadas coisas para vocês aqui que eu não tenho a resposta. O que eu tenho existem discussões. O que eu queria que vocês saíssem daqui, que é muito mais complexo do que você estar na sua máquina, abrir um botãozinho, abrir um e-mail e ver aquele lá. Eu sou uma senhora de Gana, que o meu marido tinha $1 bilhão. Eu queria mandar para vocês, eu quero que vocês me passem somente $5 mil. E vocês podem ter $1 bilhão que meu marido, que tinha uma mina de ouro, conseguiu, e me manda a sua conta que eu te mando $1 bilhão. E você vai lá assim, claro, minha filha, manda esse $1 bilhão para mim, e eu te passo 5 mil. Gente, pelo amor de Deus, é muito maior do que isso. Alguém já clicou isso, não? Mas já receberam, né? Nunca receberam? Um e-mail de alguém falando assim que tem muito dinheiro, quer dar para você, você passa? Poxa vida, eu te passo um rapidinho. Não tem problema não. SMS, falando assim, o cara recebe... Gente, eu recebo toda hora. Mas
é muito maior do que isso, do que você permitir que um vírus entre no seu computador. Existem outras situações que nós temos que discutir. O Brasil tem uma coisa chamada Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, eles bateram muito num determinado artigo, que era o artigo de neutralidade de rede. Eu não vou entrar nisso também, que dá, sei lá, 16 horas de discussão, né, professor? Mas os artigos depois, que o artigo 10, 11, 12, 13, o depois ninguém discute, que é manutenção de dados, liberação de dados, a sua, vamos assim dizer, o seu direito de apagar a sua história. Eu tenho o direito de chegar a mandar o Google e falar assim, eu quero desaparecer. Ele vai falar assim, você não pode. Isso tudo está relacionado à cibersegurança, pessoal. Vocês clicando no Google Maps e permitindo que ele acesse a sua localização no celular, isso é uma questão de segurança. Ou não? É muito maior. Bem, a questão das questões regulatórias, como eu falei, eu tenho toda uma questão de neutralidade de rede, educação do consumidor, direitos dos consumidores, pagamentos, segurança, privacidade, a questão de práticas ilegais, tudo isso a UIT estuda e ajuda os países. Isso aqui é a estrutura de proteção da UIT, que nós baseamos o nosso trabalho em cima de prevenção, detecção, reação e administração de crises. Eu queria entrar nesse slide aqui, que é um slide sobre o catálogo de serviços de cibersegurança do setor de desenvolvimento. Esse aqui não é o setor, isso aqui é o Biro de Desenvolvimento, que é a questão da secretaria que trabalha. Então, nós temos toda uma parte de explicar para as pessoas o que é a parte de cibersegurança, que tem um índice global de cibersegurança, toda a parte do CERTS, que é o time de resposta de incidentes computacionais, desenvolvimento de CERTS nos países. Então, por exemplo, hoje a maioria dos CERTS eles são baseados em sistema financeiro, né? Então, por exemplo, eu tenho um ataque que tem todo dia ataque, existem grupos que estão todos interligados para que a partir do momento, eu avise esses centros que comecem a bloquear os ataques. Então, a UIT trabalha nisso também. Cyber drills são, vamos dizer, nós sentamos numa sala e fazemos ensaios de ataques. A UIT faz isso também. O último Cyber Drill nas Américas, eu acho que tem um slide aqui, foi feito ano passado, nós vamos fazer um outro Cyber Drill na Argentina em 2018. Troca de informações, capacitação, assistência técnica aos países, construção de estratégias nacionais de cibersegurança. Todos esses temas estão no catálogo de trabalhos da UIT. Vocês entram no site da UIT, cada um desses itens vocês podem tirar. Então, eu não quero entrar em cada um, mas eu quero mostrar para vocês que existe um estudo muito grande, existem várias áreas em cibersegurança. Por exemplo, vamos pegar essa parte aqui. Estratégia Nacional de Cibersegurança. Um país, ele precisa saber como ele vai agir num ataque maciço. O Brasil, graças a Deus, não está na rota de terrorismo, vamos assim dizer, né? Mas eu tenho, por exemplo, países que começam de alguma forma, receber ataques porque existem problemas com o governo que está lá. Então, existem ataques internacionais a governos de países. Cada país precisa ter uma estratégia sobre isso. E essa construção da estratégia ela é muito complexa. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Tá? A Telebrás soltou um satélite misto agora, que ele é metade comercial, metade militar. Tá bom? Bem, o Exército Brasileiro controla e ele vai fazer a sua rede de estratégia, vamos assim, basear a rede. Por exemplo, se eu assumir o controle desse satélite, como eu estou mexendo na área de segurança militar brasileira, não é verdade? Toda a parte estratégica ela precisa estar preparada para que isso aconteça.
Não é se eu acordei de manhã cedo, estão atacando, vamos ver o que eu vou fazer. Não, você precisa ter toda uma sequência de como você vai agir contra aquilo. Então, essa construção dessa estratégia nacional, e ela tem que ser de cima para baixo, tem que, de alguma forma, permear, principalmente num país continental como o nosso, que tudo esteja interligado. Senão, eu ataco o sistema financeiro de São Paulo, eu vou derrubar o sistema financeiro de todo o país. Me entendem? E isso aqui é um dos fatores de cibersegurança também. Muito bem. Esse aqui é o sistema de cibersegurança que eu peguei aquele slide, você transforma, né? Você faz um assessment, que você faz uma análise do como é que a cibersegurança de um determinado país. Você estrutura a estratégia nacional de cibersegurança, implementa os CERTs, que seriam aqueles times de resposta computacional, de incidentes computacionais, faz cyber drills, troca informação e faz ensaios nacionais. Você tem alguma forma de melhorar o conhecimento, o entendimento das pessoas, publicação, disseminação do conhecimento, treinamento, e eles são providenciados assim que necessários. Então, tudo isso é relacionado à cibersegurança. E isso tudo a UIT trabalha em cada um desses segmentos. Eu não vou entrar nessa parte do Measuring the Information Society, mas eu só coloquei aqui porque é um excelente, para quem quiser entender um pouco. Eu falo para o meu pessoal que trabalha comigo que é o seguinte: a gente tem pouco tempo. Eu acho que, principalmente vocês leem muito mais do que quando vocês saem da faculdade. Eu acho que vocês precisam incentivar ou manter a questão da leitura depois que vocês saírem, tá? Eu tenho uma máxima de um meu orientador de doutorado que ele fala o seguinte: só escreve quem lê. Só escreve quem lê. Você não escreve se você não lê. Tá certo? Esse Measuring the Information Society, ele é das melhores publicações da UIT. Ele é muito estatística, ele está no site da UIT, ele chama MIS Report, que é Measuring the Information Society Report. Esse MIS, ele tem 180 páginas e ele analisa toda a evolução, ano a ano, do setor de telecomunicações no mundo, como vai a banda larga. E tem um anexo que trata país a país, de todos os 194 países da UIT, de como que está o setor de telecomunicações e o que o país está fazendo. Quem se interessa pelo setor de telecomunicações, que de alguma forma ele atinge toda a cadeia de valor da questão de infraestrutura, deem uma olhada no MIS. O MIS é uma leitura muito boa para vocês. Inclusive, ele tem análises do que está acontecendo em termos da derivada de crescimento ou decrescimento de alguma coisa. Por isso que eu coloquei o MIS aqui. E aí tem alguns gráficos que falam sobre o crescimento da acesso à internet, pessoas com computador. Então, tudo isso você pode utilizar, inclusive, se vocês estão fazendo algum trabalho que você pode dizer quantas pessoas têm acesso à internet, quantas pessoas têm computador na sua casa, como que está crescendo a banda larga em determinado país. Isso vocês podem utilizar esses dados como suporte a uma pesquisa que vocês estão fazendo em outra área. Então, por exemplo, como é que eu consigo saber se eu estou fazendo uma determinada hipótese correta que o Brasil vai evoluir de uma determinada forma no acesso à internet, se eu não sei qual é a derivada de crescimento de pessoas com computador ou pessoas com skills, com capacidade de mexer em computador? Que não tem nada a ver com telecomunicações, mas se eu não sei mexer no smartphone, como é que eu consigo acessar os aplicativos? Tá? Esse aqui é o ICT Development Index, que fala em que estágio o país está na questão da cibersegurança. Existem, eu acho que são 20 e poucos itens que são perguntados por países, em qual estágio ele está, se existem leis, se não existem leis, como está a parte de sigilo. Então, e aí você vê aqui a divisão entre se você está como uma questão baixa, média ou alta dentro desse índice.
Bem, eu estou chegando ao final para abrir esses 20 minutos de pergunta que nós temos. Vamos ver aqui. Eu queria entrar nas publicações. São 3 publicações que eu sugiro que vocês leiam, que é a parte do Cyber Security Index. Ele tem uma versão todo ano, ele já está publicado desse ano, e ele pode ser feito o download sem custo no site da internet. Toda a parte de construção da resposta legal de um país, como que você estrutura em termos de na parte do framework legal, da estrutura legal de um país de resposta a questões de segurança, e essa parte de cyber, da confiança na rede, que é um estudo bem bacana sobre como é que nós, de alguma forma, necessitamos confiar. Isso é muito importante. Como você confia na rede que nós colocamos na nossa vida. Pessoal, eu dei uma pincelada geral sobre, primeiro, fazendo um resumo para vocês, o que eu fiz, pelo menos na minha carreira, tentando mostrar para vocês um pouco para que vocês defendam a base de vocês, independentemente da formação, levem em consideração a base de vocês sempre, mas planejem o futuro e ele sempre vai chegar. 2, mostrando um pouco o que é o IT, como ela age em termos de padrões em telecomunicações. Entrei na evolução da tecnologia que constrói, vamos dizer, novas relações entre as pessoas. A tecnologia faz com, por exemplo, a internet das coisas, internet de tudo, toda essa parte de dados, big data, essa geração de dados, cidades inteligentes, que está criando uma quantidade enorme de dados e que constrói também um ambiente para que exista determinadas ações ilícitas sobre essa nova formulação tecnológica que impacta a nossa vida. Depois eu mostrei quais são alguns desses problemas e eu mostrei o que a UIT trabalha de cada um dos temas, um pouco pelo menos, o que nós trabalhamos para dar capacidades para os membros da UIT, para os países que são membros da UIT e também dos membros de setor que são iniciativa privada, como é que a UIT serve como ambiente de desenvolvimento de soluções contra cyberataques e a construção de uma base legal para a cibersegurança, inclusive a base técnica. Era isso. Eu queria abrir então agora para vocês 15 minutos de perguntas.